Fala Tricolor, fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Então galera, vamos começar mais um vídeo aqui no nosso canal. Nosso primeiro vídeo de react, rapaziada. Nosso primeiro vídeo e já vamos começar quente, né? Com a coletiva do nosso técnico Fernando Diniz de ontem, do jogo de ontem. Ontem o Fluminense jogou fora de casa, em Curitiba, contra o Curitiba, e perdeu de 2-0. Um jogo bem complicado, gerou muita revolta. A gente falou muito do jogo na live. Inclusive, rapaziada, assista a nossa live, é no Instagram. Por enquanto a gente está fazendo as lives no Instagram, mas já estamos começando a ver as coisas para poder botar a live no YouTube para vocês, valeu? E vamos reagir a essa coletiva. Tudo que a gente pensa, a gente já falou ontem na live, se vocês puderem assistir lá. E vou dar meu palpite aqui também, vou falar um pouquinho e vou reagir a essa coletiva que foi tensa. Foi 11 minutos e 10 de coletiva do Diniz e vamos assistir. Já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e solta a vinheta e vamos pro vídeo. Então, vamos começar? Vamos começar ouvindo aqui? Nosso querido Fernando Diniz, na entrevista na coletiva de ontem, né? Técnico Fernando Diniz. Após o jogo. Luiz Fluminense 0. Vamos começar. O áudio começa meio ruim, depois melhora. Vai melhorando. Diniz, boa noite. Fluminense completou mais um jogo sem vencer fora. Hoje, o que deu errado na sua equipe para sair derrotado aqui diante de um... Lembrando, galera, que a gente não ganha um jogo fora de casa desde o dia 10 de maio, né? Foi contra o Cruzeiro, a última vitória da gente fora de casa. Um time que estava ali na zona de rebaixamento. Boa noite. Boa noite. É um time que está na zona de rebaixamento, mas vive um momento excelente dentro da competição. Eles vinham de 3 bons jogos, 2 vitórias e um empate fora de casa contra o Cruzeiro. A gente sabia que o jogo ia ser difícil e o Curitiba tem mérito na vitória. E a gente, principalmente no primeiro tempo, facilitou um pouco. Estava jogando, era um jogo que a gente sabia que era difícil, era um jogo de paciência e inteligência. Jogo de paciência e inteligência ele não teve muito quando ele jogou com um volante só. Pra quem não sabe, ele botou o Lima de volante, né? E o Lima é aquela coisa, a gente não sabe a posição do Lima. Gostaria muito de saber. Que o Lima, ele bota o Lima de ponta, de meio campo quando o Ganso não joga, bota de volante, se puder bota de lateral. O Lima joga em todas as posições. E não joga nada, né? Em todas elas, mas ele continua jogando. Ontem ele jogou com um volante só com o André, por isso que ele sofreu tanto nesses contra-ataques. O André tinha que correr atrás de 3 jogadores e o caramba, porque o Lima não fazia a recomposição. E sabendo que o Fluminense ontem estreou o Diogo Barbosa, que jogou bem, pra mim, jogou bem. Só que o cara tá um tempo sem jogar. O cara veio pro Fluminense, esperou abrir a janela. Quando abriu a janela, se machucou, ia fazer seu primeiro jogo ontem. E o cara me joga com um volante só com o André. Ele botou o Lima ali, mas o Lima não é volante, pô. O Lima não marcou nada. Mas vamos prosseguir. A gente ofereceu um contra-ataque que a gente sabia que não podia oferecer, uma bola por dentro. Eles tiveram muita felicidade ali na inversão e depois a gente cometeu um pênalti. No segundo gol dele a gente teve um erro de marcação. O jogador foi feliz também na jogada, foi chutar a bola para o gol, acabou virando um cruzamento que encontrou o centroavante da área, eles acabaram fazendo 2-0. A gente faltou um pouco no primeiro tempo, um pouco mais de contundência, de agressividade e um pouco mais de precisão para não oferecer a chance que o Curitiba teve. No segundo tempo o jogo foi diferente, a gente teve chance de empatar o jogo, até de virar pelo volume ofensivo que a gente teve, mas eles souberam se defender e, no final das contas, mereceram a vitória. Lembrando, a gente vai ter muito o que falar aqui. No segundo tempo, a gente realmente teve chances, mas eu acho que a gente não conseguiu concretizar tanto, porque eu acho que ele mexeu mal. Tendo em vista o primeiro tempo, Felipe Melo falhou no lance do pênalti. Tava jogando bem, mas falhou no lance do pênalti. Tomou aquela caneta feia
né? Naquele contra-ataque que a gente tomou, justamente por ele estar jogando com o volante só, que o Lima não volta para marcar. No segundo tempo, eu acho que ele podia ter mexido melhor. Se ele de repente mexe melhor, a gente saía com essa vitória. Cara, era só ter tirado o Lima e ter botado o Martinelli. Eu sei que o Martinelli, ele é um cara inconstante, tem jogos que ele joga bem, tem jogos que ele joga nada, mas é volante. É volante. Vai saber pelo menos se posicionar no campo. Vai saber marcar. Coisa que o Lima não sabe fazer na posição de volante. Então ele saca ele tira o Felipe Melo, né? No segundo tempo. Ele tira o Felipe Melo e tira o Paulo Henrique Ganso. E o Lelê e o Lima, que jogaram nada, jogaram o jogo todo. Né? É complicado, mas vamos prosseguir que tem mais coisa. Boa noite, Luca Marreiros, Rádio Banda B. Lógico que hoje o Fluminense teve, né, desfalques importantes, mais precisamente 2, o Marcelo na esquerda, o Cano no centroavante. Você acredita que o desfalque desses 2 atletas, que são considerados titulares nessas equipes, foram os fatores determinantes, ou um dos mais determinantes para o Fluminense ter perdido o jogo de hoje, Diniz? Eu não acho. Quando a gente ganha jogos desfalcados, como a gente ganhou do Inter, que não jogamos 2-0, não jogou jogadores importantes, jogou nem o Cano nem o Arias, contra o Bahia em casa com a menos, jogamos sem 4 jogadores considerados titulares, a gente não faz esse tipo de questionamento. Quando perde é uma pergunta meio chavão de se fazer, mas eu não acredito que... Obviamente, se o jogador é titular, ele pode fazer falta, e faz falta porque teria jogado, então, naquele momento está em melhores condições para ser o titular da equipe. Mas hoje não passa longe do desfalque a nossa derrota. Foi um comportamento coletivo. No primeiro tempo, acho que a gente, como eu disse, não é que jogou mal o time, errou em momentos que não podia ter errado. No segundo tempo a equipe fez um bom jogo, mas não conseguiu fazer os gols que poderia ter feito. Eu estava ouvindo a coletiva do Thiago, e ele falando que estudou muito essa semana, dedicando a entender até mesmo substituições que você poderia fazer para esse jogo. E de início de jogo, a gente estava lá na cabine da imprensa, tendo uma visão legal lá de cima, a gente viu um coletivo que desde o início do jogo se fechou no seu campo e tinha um claro objetivo das bolas longas do Robson, até o Zé servindo na ponta também. E isso foi algo que a gente já viu algumas vezes o Fluminense sofrer com esse tipo de jogo, em que ele tem a posse, tenta criar e o contra-ataque na bola longa é um problema para a defesa. Eu queria saber de você se você previa o Coritiba jogando dessa maneira e por que o Fluminense tem dificuldade? Você acha que o Fluminense tem dificuldade quando o adversário faz? Você tem um time estruturado para ser forte fisicamente? Curitiba entrou a 220 e o Fluminense 110. Só você ver, se você tiver razão nessa sua questão, vai ter inúmeras partidas que o adversário marcou a gente em bloco baixo, a gente fez gols, até goleou. Depende muito quando termina o jogo. Quando termina o jogo, esse questionamento aparece se você perde. E quando ganha, aí passa assim meio batido. A estratégia que a gente sabia que eles poderiam pressionar e poderiam jogar dessa forma. O contra-ataque foi um contra-ataque que a gente sabe que a gente não pode errar aquele tipo de bola que a gente jogou no primeiro gol. Não é contra o Curitiba, é contra nenhum time. A gente abre um pouco mais o time em determinados momentos para poder atacar. E aquele passe por dentro é um passe que a gente só tem que fazer com segurança máxima. Então não era um passe que era para a gente executar ali, que sabia que ia dar um contra-ataque. E o Curitiba teve um aproveitamento, praticamente foi impecável. Você deram 3 chances e deram 2 gols. Foi isso. Contra-ataque, a gente cede todo jogo, cede um outro contra-ataque. Contra o Flamengo teve, todo jogo tem contra-ataque outro. Então, assim, a equipe não se portou mal, não ficou cedendo. Depois do segundo tempo, que a gente abriu mais, que até que a gente cedeu. Pô, a equipe não se portou mal? Pô, pelo amor de Deus. Pô, você viu os caras do Curitiba, jogou com bloco baixo, mas pô, dando a vida. Dobrando toda a marcação que vinham marcar o Arias, vinham marcar o Keno. Quem tava com a bola do Fluminense? Tinha o cara do bote e o cara que fazia a cobertura. Os caras jogando com raça, querendo ganhar o jogo. E o Fluminense, toquinho pra cá, toquinho pra lá. Sem objetividade. Aí vai lá o Felipe Melo. Um lance daquele. Experiente. Não pode errar o tempo de bola daquele jeito.
e continuo achando que ele armou o time mal. Botar o Lima de volante é suicídio. O Lima não tinha nem que jogar no Fluminense. Desculpa aí, mas o Lima me irrita. Um pouco mais de contra-ataque, e o Curitiba errou no meio do caminho, não soube terminar a jogada. Mas no primeiro tempo eles foram muito precisos e conseguiram fazer os 2 gols. Para você ver no segundo tempo, por exemplo, eles jogaram em bloco muito mais baixo no primeiro tempo e a gente teve domínio total do jogo, tivemos as melhores chances, tivemos inúmeros escanteios, tivemos bola do Lelê, o goleiro acabou aparecendo, tivemos bola do Johnny Gonzalez que bateu na mão do cara, a gente sabe que bateu na perna. Bola do Lelê. Bola sobrou pro Lelê dentro da área. Centroavante. Bola limpa. Porra, centroavante é gol, pô. Vai pegar a bola e a gente vai fazer 2-1 e vai pro jogo. O que o Lelê me faz? Chuta a bola quase na lateral. Chute torto, ridículo. A gente fala, pô, não, cara, o cara atrapalhou ali, pô. O zagueiro deu o carrinho e atrapalhou. Vai ver no replay. O zagueiro não chega nem perto da bola. É o Lelê, né? Como que o JK é banco pro Lelê, meus amigos? Como isso acontece? É de doer a cabeça. Não na mão antes. Teve a bola do João Kennedy, chute de dentro da área. A gente fez uma partida muito boa no segundo tempo, com eles marcando para um bloco muito mais baixo, tentando explorar o contra-ataque. Eu acho que a gente jogou de uma maneira inadequada em alguns momentos no primeiro tempo, que nos causou a derrota. Diniz, boa noite. Essa questão de já não vencer fora de casa há algum tempo, passa nesse momento a ser um impacto, um desgaste maior? Você tem a preocupação de um desgaste psicológico também ou não? É coisa do futebol, tanto faz em casa como fora? Não, absolutamente não tem. Esse choramento ele passou a surgir agora, esse é o próximo, que ganha e acaba tudo, né? Até umas 2 semanas atrás. Quando ganha acaba tudo, mas o problema é que você não ganha. Você tá desde o dia 10 de maio sem ganhar um jogo fora de casa, meu amigo. Pelo amor de Deus. A última vez que a gente ganhou foi contra o Cruzeiro, fora de casa. Depois tomou fumo pra todo mundo. Desculpa, nem pra todo mundo. Conseguiu um empate contra o poderoso Goiás, fora de casa. Né, Diniz? Mas não te preocupa, não. Daqui a pouco você ganha e melhora, né? É assim, né, que acontece, né? É desse jeito. Mas o time estava pontuando pouco, um pouquinho antes que a gente estava sem fazer gol. Um pouquinho antes também a gente estava já alguns jogos sem tomando gol todo jogo. É uma coisa que faz parte, é um número que está aí vocês têm uma coisa que fica fácil para fazer a pergunta, mas não tem nenhuma preocupação especial em relação a isso. A gente tenta ganhar os jogos dentro e fora de casa. Obviamente, dentro de casa, não, gente. Tá perdendo tudo. É normal que a gente tenha um tranquilo. percentual grande de aproveitamento, mas a gente precisa melhorar o nosso percentual fora de casa. Você acha? A gente espera as próximas partidas tentar resolver isso quanto antes. Vinícius, de tornar essa jogo CBN. No primeiro tempo, o time teve um pouco mais de dificuldade para jogar, no segundo tempo dominou mais a partida, como você disse, criou mais chance, e deu a sensação de que a linha de 4 do sistema defensivo estava um pouco mais exposto do que o normal, principalmente pelo lado esquerdo, lá onde o Felipe acabou falhando. Por que estava exposto? Vocês ouviram a pergunta do repórter? O lado esquerdo estava mais exposto. Por quê? Por quê? Diogo Barbosa não tem culpa nisso, tá, gente? Diogo Barbosa, primeiro jogo do cara, entendeu? Depois de um tempo sem jogar, jogou bem, vou falar de novo, jogou bem, pra mim jogou bem. Só que o cara entra com o Lima de volante. Que horas que o Lima cobriu lá o volante? O lateral, jogando de volante. O volante cobre lateral, gente. Não tem como o André cobrir os dois. Precisa de mais um volante. Tava exposto porque ele não botou outro volante para jogar. Ele prefere botar o seu Lima. Queridinho Lima. Grande Lima. Joga muito Lima. Cara, é difícil. Cara, que, pelo amor de Deus, era só fazer o básico. Eu já falei. Pode perder. Perder acontece. Pode ser que perca. Pode acontecer. Tranquilo. O problema é, como ele já falou, o Curitiba estava 3 jogos invicto. Vem melhorando. Pô, dentro da casa dos caras.
Por mais que o time do Fluminense seja mais qualificado, pô, foi a maior média de público dos caras no ano. Foi esse jogo. Então, cara, pode perder. O problema é como perde. Esse é o X da questão. É como perde. Não pode perder desse jeito. Tu não pode começar um jogo com o Lima improvisado de volante. Porque o Lima não é volante. O Lima eu acho que não é nem jogador de futebol. Desculpa, pô. Tá difícil. Eu tenho mais 3 amigos aqui nesse canal. Eu e mais 3. Pergunta pra cada um o que eles acham do Lima. Vamos ver se eles vão falar diferente de mim. E não só eu, e não só a gente, né? Todo mundo. Tem amigos. Pergunta do Lima. Pros amigos tricolores de vocês. Pô, ninguém fala bem do Lima. Não é possível que só o Diniz vê o futebol no Lima, cara. Não tem como. Não tem explicação isso, cara. Isso é um absurdo. Por isso que o lado esquerdo ficou exposto. Mas vamos ver a resposta dele. Os gols, mas não só por acredito pela falha individual depois que eu vi os gols com mais calma, mas também porque teve um desajuste que talvez tenha causado isso. E parecia que o Curitiba estava chegando com uma certa facilidade à última linha defensiva do Fluminense. Eu queria saber de você se houve realmente, você percebeu um desajuste ali, além do que normalmente acontece, porque o time busca o ataque se expõe, é natural que seja uma chance ao adversário. E também em relação a uma outra pergunta, em relação ao Marcelo, o planejamento que a comissão técnica hoje tem com o Marcelo, junto, obviamente, com a decisão junto com ele também, o porquê dele ter sido poupado hoje. Outra coisa que eu quero falar, só rapidinho, planejamento para mim também é ruim, em questão do Marcelo. Por quê? Sabemos que o Marcelo não pode jogar todos os jogos, né? Tem jogos que tem que ser poupado. Mas, cara, tipo assim, ontem a gente teve essa discussão também na live, inclusive. Que eu falei, pô, não, o time titular tem que jogar contra o Santos, até porque o Marlon tem que entrosar com o time titular. Não adianta o Marlon jogar com o time reserva, tem que entrosar com o titular. Então os caras têm que jogar. Ah, mas o Marcelo, vai machucar o Marcelo. Falei, gente, olha só. Eu sei que o Marcelo tem que descansar, eu sei que o Marcelo tem que ser poupado, mas poupar ele de 2 jogos, cara, treino é treino, jogo é jogo. O treino do Diniz é pegado, é forte, mas o jogo é diferente, a dividida é diferente, a força que você vai lá pra disputar uma bola é diferente do treino. Os caras tiram o pé no treino, né, cara, pra não machucar o coleguinha. Vocês sabem muito bem disso, ninguém aqui é bobo, todo mundo sabe. Então, é diferente, mano. Então tu não pode deixar o Marcelo 2 jogos fora, assim que muita gente queria que poupasse os 2 jogos, pra pegar um jogo difícil na Argentina, tá ligado? E não tinha necessidade do Marcelo também jogar o jogo inteiro contra o Santos. O que eu queria, na minha cabeça, né? O que podia ter sido feito? Jogava metade do tempo ali contra o Curitiba ontem, né? E jogava metade do tempo contra o Santos, tá ligado? Agora eu vou fazer o cara jogar 90 minutos direto contra o Santos, no sol não sei se vai estar sol, é sábado, 4 horas da tarde o jogo, no Maracanã, galera. 4 horas da tarde, espero que todo mundo vá no Maracanã apoiar o nosso Flusão. Né? Porque perdeu, a gente tem que deixar de apoiar. A gente tem que apoiar. A gente tem que criticar, sim. O que a gente acha ruim, tem que criticar, sim. Vale a crítica. Mas temos que apoiar. Temos que ir ao Maracanã. Temos que fazer a nossa parte. Empurrar o tricolor rumo à glória eterna. Entendeu? Então vai forçar o cara a jogar tipo 90 minutos do jogo do Santos. De repente vai estar sol, num sol de 4 horas da tarde. É complicado, né? Mas vamos lá, vamos lá. Se já é uma coisa que você pensa em tirar ele de alguns jogos para que ele possa chegar de força total, mas nas partidas mais importantes. Ele já vinha de uma sequência de partidas e de treinamentos. É fácil perceber que o Marcelo está ganhando cada vez mais condição física e condição de jogo, por conta dos jogos e dos treinamentos. E ele respondeu bem, conversando internamente também, compartilhando com ele sempre respondeu bem, dobrando. Foi assim na final do Carioca, jogou lá no Peru, contra o Sport Cristal e depois jogou a final. Agora, mais recentemente, ele jogou contra o Sport, teve uma dobradinha assim, parecida também, jogou contra o Bahia e Sport Cristal depois de sequência. E a gente planejando, a gente conseguiu dar uma carga de treino para ele um pouco maior, essas 2 semanas, e resolveu, a gente tinha que poupar ele em algum momento, a gente achou mais adequado poupar ele desse jogo, provavelmente para ele jogar sábado e emendar contra o
jogar o jogo todo, ou parte do jogo, e jogar contra o Argentino Júnior na terça. Ele é o que tem funcionado bem para ele, principalmente desde quando ele chegou. Obviamente que isso não é uma coisa, não é uma fórmula. Para esse jogo aqui, para essa semana, a gente achou mais adequado esse tipo de planejamento para ele. Quanto à tua pergunta em relação, a primeira pergunta em relação ao sistema, as chegadas do Curitiba, quase nunca é uma falha individual no time tem uma chance de gol. A gente teve uma forçada no primeiro momento, a gente jogou de maneira errada, facilitando o contra-ataque. Depois a gente teve um retorno, tinha que ter tido um retorno talvez mais rápido, e aí teve o pênalti. E o segundo gol do Curitiba é um gol que dificilmente a gente toma. Teve um desajuste meio geral de marcação, que são detalhes que se pegar assim e olhar, eu já vi o lance, já tinha visto no intervalo. A gente sobe para pressionar, porque subir para pressionar e jogar do jeito que a gente joga não é uma coisa simples, não sai correndo para frente e tudo bem. Às vezes um ou dois jogadores fazem um movimento inadequado, acaba possibilitando o adversário criar a chance, que foi o que aconteceu no jogo do segundo gol do Curitiba. Então foi um desajuste ali coletivo para a bola chegar no Matheus e ele conseguir fazer a jogada que deu origem no segundo gol. Ok, Cris, obrigado. Boa noite. Então, galera, essa foi a coletiva do nosso técnico Diniz. Falamos muito, né? Aqui eu falei pra caramba também, parei o vídeo várias vezes pra falar. Essa derrota tá engasgada aqui até agora, cara. Cara, como é que pode, né, cara? Rodada boa pra gente ganhar, pra gente subir na tabela, todo mundo perdeu, empatou. Coisas do futebol, né, cara? Esse é o problema, coisas do futebol, né? Aí um errinho ali de escalação ali é complicado. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro react. Se inscreve no canal, ative o sininho. Peço para vocês compartilhar esse vídeo aí. E muito obrigado. Saudações tricolores e vitória Fluminense. Vamos!